Olá, temos um excelente material para você que quer estudar para o concurso de agente de trânsito e transporte do município de Manirituba, que a organizadora é a CETAP. É um material de legislação de trânsito. Eu sou o professor Rafael Cristo e a gente está aqui na plataforma do Valmei Oliveira, certo? .com.br. Esses são exercícios com 40 questões. Eu vou trazer aqui uma degustação para a gente das principais questões com tema direto e objetivo. Veja como nós vamos fazer. Falamos sobre introdução de trânsito. Eu vou disponibilizar várias questões de introdução de trânsito. Vamos falar também, por exemplo, sobre o assunto vias, certo? Então, habilitação, veículo. E a primeira questão sobre introdução de trânsito, vamos falar sobre o órgão máximo coordenador do Sistema Nacional de Trânsito. Então, esse exercício ele é dividido por tema para ficar mais fácil o processo de ensino e aprendizagem. Questão de número 1. Tá? O órgão máximo coordenador do Sistema Nacional de Trânsito veja que nós temos disponível aqui a Secretaria Nacional de Trânsito, o Senatran, antigo Denatran, presente no artigo 19 do Código de Trânsito. Então, eu recomendo, e para facilitar o processo, quando você estiver resolvendo as questões, um Código de Trânsito ao lado. Conselho Nacional de Trânsito, letra B, CONTRAN, ele é um órgão máximo normativo e consultivo, mas não é máximo coordenador. E o Ministério do Transporte, órgão máximo, veja a resposta muito cobrada em concurso público, uma das questões mais cobradas em concurso público, inclusive. Tá? O Ministério do Transporte é o órgão máximo coordenador do Sistema Nacional de Trânsito. No módulo com o professor Rafael Cristo e nas aulas presenciais, você estuda esses módulos. Nós estamos em introdução ao Código de Trânsito. Eu falo todo um aspecto histórico, justificando por que essa pasta aqui está hoje com a coordenação máxima do sistema. E aqui na letra D eu tenho o Departamento Estadual de Trânsito, DETRANS, do artigo 22. Então, o órgão máximo coordenador do Sistema Nacional de Trânsito, letra C, Ministério do Transporte. Olha aí para facilitar o processo de ensino e aprendizagem. Trânsito é uma disciplina que requer que você estude ela junto com o código mesmo. Olha aqui, eu trouxe aqui a base legal, então no decorrer das 40 questões eu vou trazer a base legal e explicar. Artigo 9º. O presidente da República designará, ou seja, um ato discricionário do presidente, ou seja, eu explico nas aulas presenciais e também nas aulas online por que chegou a esse ministério. Passa pelo Ministério do Transporte, João Batista Figueiredo, passa pelo Fernando Henrique, Ministério da Justiça, passa na gestão Lula, Dilma e Temer, o Ministério da Cidade, no Jair Bolsonaro passa pelo Ministério da Infraestrutura e atualmente, tá, o Ministério é o Ministério do Transporte. O presidente da República designou o Ministério do Transporte, ou órgão da presidência responsável pela coordenação máxima do Sistema Nacional de Trânsito. Então, você que está com o Código de Trânsito, você marca o Ministério e coloque aí Ministério do Transporte. Então, o presidente da República designará o órgão ou órgão da designará o Ministério ou órgão da presidência responsável pela coordenação máxima do Sistema Nacional de Trânsito, ao qual estará vinculado o CONTRAN. O CONTRAN ele é órgão máximo normativo e consultivo, mas ele não é máximo coordenador, ele é apenas coordenador. No módulo Sistema Nacional de Trânsito, nós trabalhamos isso. E subordinado ao órgão máximo executivo de trânsito da União, o Senatran, no artigo 19. Então, eu tenho o CONTRAN no artigo 10 e 12, eu tenho o Senatran no artigo 19 e o Ministério do Transporte eu tenho aqui como resposta no artigo 9. Vamos agora para a segunda questão em um outro tema para a gente escolher. O tema agora é vias, muito, mas muito cobrado também em concurso público. Vamos lá? Rafael Cristo, eu elaborei essa questão acerca da classificação das vias. São todas questões autorais. Item 1, então vamos lá. Acerca da classificação das vias, podemos afirmar 3 informações. As vias classificam-se em urbanas
expressas e rurais. Vias está no artigo 60 do Código de Trânsito, a classificação, certo? O artigo 61 fala sobre velocidade máxima, o artigo 62 sobre velocidade mínima, e aí nós combinamos com as infrações do artigo 218, inciso 1º, 2º e 3º, que fala sobre as infrações, o inciso 1º fala média, até 20%, grave, gravíssima e por 3. Mas vamos se conter aqui nessa questão. No decorrer dos exercícios de vias, dentro do material, eu trouxe uma questão sobre infrações. Vamos lá. As vias classificam em urbanas, expressa não, e rurais. Então, o primeiro item já está errado. As vias rurais dividem-se em rodovia, ok, aquela que não é pavimentada, e via de trânsito rápido. Não, a via de trânsito rápido ela é uma via urbana, certo? Com velocidade máxima de 80 km por hora. Então está errado aqui, via de trânsito rápido. As vias coletoras, arteriais e local são consideradas vias urbanas, certo? Enquanto as vias de trânsito rápido, rodovia e estrada são consideradas vias rurais, não. Via de trânsito rápido também faz parte das vias urbanas. Então, todos os 3 itens estão incorretos. Vamos ver o 4º item. As vias local ou área restrita e arterial são consideradas vias urbanas e rurais, respectivamente. Cuidado com essa palavra em concurso, hein, gente? As vias locais, elas são consideradas vias urbanas, certo? E as vias arteriais são consideradas vias rurais, não. Arterial não é via rural, é via urbana. Ou seja, estão corretas as opções, nesse caso aqui, as assertivas, né? Todas as assertivas estão incorretas. Todas as afirmativas estão incorretas. Então, letra D, certo? Então, veja que questão de via exige um cuidado especial. Certamente vai vir na prova uma questão de via para você, porque é o assunto onde o agente de trânsito opera. Artigo 60, as vias abertas à circulação, conforme a base legal, classificam-se em... Aí no material nós temos a tabela específica sobre vias. Vias urbanas, via de trânsito rápido, arterial e coletora, e também local. A de trânsito rápido é aquela que não tem acesso à característica no anexo 1, velocidade máxima 80, mínima 40. A arterial, certo? 60 e 30. A coletora, ela composta a velocidade de 40 e 20 e a via local 30 e a mínima 15. As vias rurais, e essa que pode vir em concurso, tem uma questão também à frente sobre rodovias e estrada. Característica da rodovia, ela é pavimentada e a estrada não é pavimentada para qualquer tipo de veículo 60. A rodovia não, depende do tipo de pista e o veículo. Pode vir em prova, inclusive, sobre as velocidades na rodovia, embora o concurso seja o órgão municipal. Vamos falar agora da questão de habilitação. Pode vir uma questão de habilitação para o município, sim, porque a Lei 14.059 de 2023 trouxe a novidade no aspecto do eixo fiscalização de trânsito, onde o município passa a ter mais incumbência. Então, olha a excelente oportunidade de você entrar agora no concurso, porque você vai trabalhar agora com abordagem diretamente ao sujeito ativo, possivelmente daquela infração, e também ao usuário. Habilitação. Vejam que não está seguindo a sequência, justamente que eu trouxe só uma degustação para vocês. Qual a infração abaixo relacionado ao documento de habilitação de natureza gravíssima tem fator por multiplicação por 2, à luz do Código de Trânsito. Então, se eu cometer essa infração, vai para o prontuário RENASH, né, do condutor, ou RENAC, como queiram. Vamos lá, por 2. Inclusive, essa infração por 2, ela era um valor por 3 e ficou por 2. Vamos lá. Sem possuir carteira de habilitação ou permissão para dirigir. Essa infração é por 3. Com a carteira nacional de habilitação ou permissão para dirigir cassada ou suspensa, por 3 também. Com a carteira nacional de habilitação ou permissão para dirigir, categoria diferente do pretendido. Ele possui habilitação para conduzir categoria B e está conduzindo uma moto, e você, como agente de trânsito do município de Maritubó, abordar o condutor, pede habilitação e ele está, por exemplo, numa moto.
e ele apresenta a categoria B. Ou o inverso, ele está no veículo e apresenta a categoria A, aplica-se o quê? A letra C. Com validade da Carteira Nacional de Habilitação vencida há mais de 30 dias, já que é só infração gravíssima, então tenho fator de multiplicação por 3 na letra A, sem carteira, carteira cassada ou suspensa por 3, por 2, que é a resposta, letra C, e letra D por 1. Então, a letra C. Vejamos aqui na base legal. O artigo 162, inciso 1º do Código, menciona: dirigir veículo com a Carteira Nacional de Habilitação ou permissão para dirigir da categoria diferente do que esteja conduzindo. Redação dada por uma lei nova, né, de 2016, a infração é gravíssima, a penalidade é multa 2 vezes. Faltou com um código aqui que é 3, então o código está desatualizado. Baixe o código do planalto.gov, certo? Medida administrativa a ser tomada pelo agente de trânsito ao se deparar com no caso concreto, retenção do veículo até a apresentação de um condutor devidamente habilitado com os procedimentos padrões de educação. Veículos. Veículo é um tema também que pode ser cobrado em prova. E essa foi a mudança fundamental que você não pode errar em concurso público. E essa questão eu aposto assim, bastante que pode vir. Deixar de efetuar o registro do veículo no prazo de 30 dias, junto ao DETRAN. Por algum motivo, deixei de efetuar o registro. Terá como penalidade e medida administrativa, respectivamente. Tá? Então, veja bem. Por que eu trouxe essa questão aqui? Porque a infração ela foi alterada. Agora, a multa é letra B. Vejamos aqui, olha. B. Deixar, a base legal, artigo 233, deixar de efetuar o registro de veículo no prazo de 30 dias junto ao órgão executivo de trânsito, certo? Ocorrido as hipóteses previstas no artigo 123, o artigo 123 ele fala justamente sobre a expedição do CRV, ele traz 4 incisos: transferência de propriedade, mudança de característica, endereço do município também em categoria. Penalidade, multa. Infração de natureza média, só lhe alerto para a alteração que ela foi de 2020. A infração até então era grave, passa a ser média. Forte, candidata para vir em prova, mas você vai acertar. Medida administrativa, remoção do veículo pela lei dada 14.071. Então, a lei 14.071 alterou a natureza da infração do Código de Trânsito. Medida administrativa, remoção do veículo, só voltando, multa no valor de R$ 130,16, está no artigo 258, e remoção para regularização. Fique atento nesse tipo de questões. Pode vir assim, Rafael? Pode, o valor, porque o valor está previsto no Código de Trânsito. Sistema Nacional de Trânsito, o tema bom de se estudar. Vocês perceberam que a introdução, habilitação, veículo, assim que se trabalha, o código ele tem que ser trabalhado por módulo. Questão de número 21, que está lá no nosso material. O órgão máximo executivo de trânsito. Órgão máximo executivo do Sistema Nacional de Trânsito. Sabemos que o CONTRAN ele é um órgão máximo normativo e consultivo e é coordenador também. DENIT é um órgão executivo rodoviário federal. SENATRAN, órgão máximo executivo de trânsito. E o Ministério do Transporte, órgão máximo coordenador. Então é letra C. Vejamos, onde está no Código de Trânsito? Da composição e competência do Sistema Nacional de Trânsito. Tem um rol dos órgãos, compõe o Sistema Nacional de Trânsito os seguintes órgãos. Conselho Nacional de Trânsito, olha a informação, que ele é coordenador do sistema, e, olha aqui a conjunção, órgão máximo normativo e consultivo. Então, agora eu já sei que o CONTRAN ele é órgão máximo normativo e consultivo. Ele não é máximo coordenador. Muito bem. Quem é o máximo coordenador? No artigo 9º, Ministério do Transporte, designado pelo presidente. Excelente. Os CETRANs, nos estados, e o CONTRADIF em Brasília. Inciso 3º, órgãos executivos de trânsito da União, dos estados e do Distrito Federal.
certo? Eu tenho aqui o órgão executivo de trânsito da União, Senatran, eu tenho dos estados os DETRANS. E no município, o órgão que está fazendo o concurso. O órgão da entidade executivo rodoviário da União, DENIT, em alguns estados tem um nome diferente, DR, certo? E nos municípios, às vezes, agregam alguns órgãos com os nomes. Polícia Rodoviária Federal, Polícias Militares, no artigo 23, Polícia Militar, e Junta Administrativa de Recurso em Infração. Aparentemente são só esse órgão, não. Olha a surpresa aqui, ó. O A7A traz a autoridade portuária como a entidade concessionária, a autoridade portuária ou a entidade concessionária de porto organizado poderá celebrar convênio com os órgãos. Inclusive, tem uma resolução do concurso de Marituba que menciona acerca desses convênios com os outros órgãos. Compete ao órgão máximo executivo de trânsito da União, você coloca nesse espaço aqui a palavra Senatran. Então, o órgão máximo executivo aí da União é o Senatran. Sinalização pode ser cobrada em prova do artigo 90 ao 60 no edital, certo? Questão sinalização de trânsito. A sinalização de trânsito, questão 26 no nosso bloco de questões. No que se refere à sinalização de trânsito, é correto afirmar. Veja bem, sinalização de trânsito na prova ou cai do artigo 80 ao 90, até então. As ordens do agente de trânsito têm prevalência sobre as normas de circulação e outros sinais, certo? As indicações de sinalização horizontal têm prevalência sobre o semáforo e gesto do agente de trânsito? Não. Os gestos do agente de trânsito são classificados como dispositivo de sinalização auxiliar? Não. As sinalizações verticais das placas de regulamentação têm prevalência sobre as ordens do agente de trânsito? Essa questão aqui é direta, mas tem que ficar muito atento. Letra A, vejamos por quê. A sinalização terá a seguinte ordem de prevalência. As ordens do agente de trânsito sobre as normas de circulação e outros sinais, que foi a alternativa A. As indicações do semáforo sobre demais sinais e as indicações dos sinais sobre demais normas. Vejam que o rol vem se exaurindo aqui. Que é interessante também conhecer a sinalização. Ou na prova pode ser pedido o artigo 89 ou o artigo 87. Os sinais de trânsito classificam em verticais, que são as placas de advertência, placa de advertência, regulamentação, entre outros, serviços auxiliares. As sinalizações horizontais, que tem aquelas 5 cores, mas estão dentro do anexo 2 do Código de Trânsito de uma resolução, então possivelmente na prova não se pode pedir. Dispositivo de sinalização auxiliar, luminosos, sonoros e o gesto do agente de trânsito, e também tem um gesto do condutor também, que é regulamentado na lei aqui, que está na lei de trânsito. Então, os sinais de trânsito classificam-se em vertical, horizontal, dispositivo de sinalização auxiliar, luminosos, sonoros e por gestos. Vamos falar agora das infrações de trânsito. Questão 29. Quanto às infrações de trânsito, esse tipo de questão é muito cobrado em prova, certame assim municipal. Vamos lá. Os itens. Dirigir o veículo utilizando fone nos ouvidos conectado. Muita gente hoje dirige com fone conectado, ao invés de estar conduzindo e estar ouvindo aqui, por exemplo, quem é condutor de aplicativo. É muito perceptível e observável. Dirigir o veículo realizando cobrança de tarifa com veículo em movimento. Como alguns transportes públicos não tem cobrador, o próprio motorista que vai pegando o valor também constitui infração. Eu nem sabia que constitui infração. Constitui. Dirigir o veículo com apenas uma das mãos, exceto quando se deva fazer sinais de regulamentação com o braço ou mudar a marcha do veículo, ou acionar equipamentos e acessórios do veículo. Então, eu tenho 3 infrações, certo? Geralmente, na prova, você vai ter que responder respectivamente, na ordem, como é. Eu tenho, por exemplo, dirigir veículo utilizando fone de ouvido, uma infração de natureza média. Muito bem. Dirigir veículo realizando cobrança, média também. E dirigir veículo com apenas uma das mãos, média também. Ou seja, letra D.
Essa questão aqui, eu vou chutar, fica difícil. Muita gente poderia se equivocar com ela. Dirigir o veículo, está tudo no artigo 252. Eu já vou mostrar a atenção para qual inciso. Com o braço para o lado de fora, infração média. Transportando pessoas, animais ou volume à sua esquerda ou entre os braços, também é infração, ou entre os braços e a perna, também é infração média. Com a incapacidade física ou mental temporária que comprometa a segurança no trânsito. Inciso 4 do artigo 252, utilizando calçado que não se firme nos pés e que comprometa a utilização dos pedais. E o inciso 5º, com apenas uma das mãos, exceto quando deve fazer sinais de regulamentação de braço, mudar a marcha ou acionar o equipamento e acessórios do veículo. Veja bem, tem um rol aí de infração média. Temos também, utilizando-se de fones nos ouvidos conectado à aparelhagem sonora ou telefone celular. Infração média, penalidade e multa. E aqui está a questão. O inciso 7º diz, realizando cobrança de tarifa um veículo em movimento, né? Infração média. Agora sim, veja bem, o inciso 7º. Veja o que diz. Veja o que diz. O parágrafo único do artigo 252. É ele que você vai ter que marcar, porque ele, a exceção, ele pode ser cobrado em prova e foi um dos fatores que você pode ser equivocado na questão. A hipótese prevista no inciso 5º, vamos lá ver qual é o inciso 5º, né? Vamos lá, que eu pedi atenção. Com apenas uma das mãos, inciso 5º, com apenas uma das mãos, certo? A hipótese prevista no inciso 5º caracterizar-se-á como infração gravíssima no caso de o condutor estar segurando ou manuseando o fone celular. Então, se você estiver manuseando o celular, a infração é de natureza gravíssima. Natureza gravíssima. Infração gravíssima. Ok? Fica atento nessa questão. Marque o artigo 252 do Código de Trânsito, atento à questão do celular. Se for manusear o celular, a infração é gravíssima, certo? Atento para a questão em prova. Então, o setup pode pedir, inclusive, só as médias ou mesclar manuseando o celular, que é muito comum, infelizmente, no nosso país, tá? Nós temos um tema aqui, penalidades e medidas administrativas. Eu divido nas aulas presenciais esse tema já como um tema específico. Já exige bastante do candidato um conhecimento básico de introdução, de habilitação, veículo, Sistema Nacional de Trânsito e normas e sinalização. Penalidades e medidas administrativas geralmente é a tua chegada no concurso. Questão 31, nosso material. A autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida nesse Código de Trânsito Brasileiro e dentro de sua circunscrição, deverá aplicar as infrações nela previstas as seguintes penalidades. Então, a autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida no Código de Trânsito Brasileiro e dentro de sua circunscrição, deverá aplicar as infrações nele previsto as seguintes penalidades. Então, eu tenho um rol aqui nas questões de infrações que são penalidades, e existe item que são medida administrativa. Então, vamos para a eliminação. Advertência por escrito é penalidade. Ok, do artigo 267. Muito bem. Multa é penalidade, sim. Multa significa pontos e valores. Artigo 258, 259. Muito bem. Suspensão do direito de dirigir. Isso aí certamente vem em prova uma alteração significativa na Lei 14.599 de 2023. E isso, do artigo 261, é penalidade também. Retenção do veículo. Não é penalidade, é medida administrativa. Já vai lá para o artigo 271, né? 270. Vamos lá, então aqui já não é mas medidas administrativas não faz parte do rol de penalidade. Advertência por escrito, multa, suspensão, retenção não é do rol de penalidade. Letra C, advertência por escrito, multa, suspensão, remoção não é do rol de penalidade. Remoção, que é o artigo 271, se não falha a memória. Verifique aí no seu Código de Trânsito. Advertência por escrito, multa, suspensão de dirigir
e cassação da Carteira Nacional de Habilitação e da permissão para dirigir e frequência em curso de reciclagem. Esta letra D atende o rol de penalidade, ó, letra D. Vejamos, a autoridade de trânsito na esfera da competência estabelecida nesse código e dentro de sua circunscrição deve aplicar as infrações nele previstas as seguintes penalidades: advertência por escrito, multa, suspensão da habilitação, cassação da permissão, cassação da carteira e frequência obrigatória em curso de reciclagem. Interessante o parágrafo. Primeiro, a aplicação das penalidades previstas neste código não elimina as punições originárias de ilícitos penais decorrentes de crimes de trânsito. Então, tem a multa da medida administrativa e tem a multa do Código Penal previsto lá na parte de crime. As infrações, a imposição da penalidade será comunicada aos órgãos e entidades executivas de trânsito responsáveis pelo licenciamento do veículo e habilitação. Prontuário Renasce e Renavan, temos um módulo só para isso. Processo administrativo de trânsito. Pode vir uma questão, mas geralmente envolvendo datas. E eu trouxe uma questão para vocês, está no nosso material. O auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente e se considerado inconsistente ou irregular. Então, no prazo máximo de quantos dias não for expedida a notificação de autuação. Então, cuidado, que a maioria dos prazos no Código de Trânsito é 30 dias. Está aqui, ó, artigo 281, a autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida nesse Código e dentro de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade. Parágrafo 1º, o auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente se no prazo de 30 dias não for expedida a notificação de autuação. Então, para quem gosta de processo, essa questão pode vir em prova. A maioria dos prazos tem um prazo de 180, tem um prazo de 360 dias. Aí fica atento para esses prazos em processo administrativo de trânsito. No decorrer das nossas aulas, eu trouxe uma questão em que envolve o processo, que envolve 300 e 180 dias, que é novo, inclusive. Crime de trânsito, um tema muito bom de se estudar na prova. De Marituba, vem bem suave a questão, né? Mas eu trouxe aqui logo a 37, a penalidade de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor tem a duração de Cristo, e tem no nosso material, né, na aula presencial eu explico, essa suspensão aí é diferente daquela suspensão, sim. A suspensão do artigo 261, a origem dela é administrativa, que é a origem criminal. Tem um esquema feito para você fixar e não errar em prova. Lá tem origem, eu fiz um esquema específico para você não confundir. Essa penalidade que aparece no tema crime de trânsito, tá? Essa suspensão, ela é judiciária. O juiz pode aplicar uma suspensão judiciária. No Código de Trânsito, é a autoridade de trânsito. Por exemplo, se eu autuar alguém sem capacete, em Marituba, por exemplo, onde vai ser o concurso, essa suspensão que prevê lá de forma específica do artigo 261, inciso 2º do Código de Trânsito, é a suspensão que será executada pelo órgão municipal de trânsito agora, pela lei nova, né? Ele que vai suspender, aplicar a suspensão. Agora tem suspensões que podem ser por pontos e aí é vinculado ao Detran que está a sua habilitação. Essa suspensão aqui é aquela que eu cometi crime de trânsito que aparece no preceito secundário da pena do crime lá, no preceito secundário, assim, penas, detenção de tantos anos e suspensão. Se João é habilitado e comete um crime que gera suspensão da carteira, agora se João comete um crime de trânsito e ele não é habilitado, proibição. Então não esquenta com essa palavra. A penalidade de suspensão ou proibição, para o Luan, por exemplo, que é habilitado, ele vai ser suspenso. E para o Pedro, que não é habilitado, ele é proibido de se habilitar. De quanto tempo? Ou de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Tem a duração de quanto tempo? Que é um lapso temporal. De 2 meses a 5 anos. Então essa questão pode vir em prova, porque as pessoas misturam a suspensão administrativa com suspensão
judiciária. Muito bem, está aqui no artigo 2. A letra B está aqui no artigo 293. A penalidade de suspensão para quem é habilitado e comete crime, ou proibição para quem não é habilitado, está na cara que pode vir uma prova envolvendo o Estatuto da Criança e o Código de Trânsito. O pai entregou o veículo para o filho circular no centro de Marituba. Pedro entregou o veículo para o seu filho João. João tem 17 anos e é abordado em uma blitz. Né? Se ele cometer crime de trânsito, já estão cometendo crime de trânsito os dois aí, inclusive, tá? Um do 310, que é permitir entregar ou confiar, e o outro por estar conduzindo do artigo 309. Mas vamos se deter à questão. A penalidade de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigível automotor tem a duração de 2 meses e 5 anos. Marque aí no artigo 293. É porque o tema trânsito é tão bom que você quer pegar de um contexto e ir para o outro para facilitar o processo de ensino-aprendizagem. Todas essas aulas, esses exercícios estão disponibilizados em 40 questões. Lei 14.599. Essa lei, eu imaginei que ela ia demorar a chegar, né? Ou seja, a alteração, o efeito que ela trouxe ao Código de Trânsito, e você que vai fazer o concurso de Marituba, aproveite essa oportunidade. Muito bom. Vamos lá. Porque essa alteração para o município foi fundamental. Questão 40. Atenção, eu puxei uma questão de conceito a priori, tá? E esse conceito aqui mexeu na estrutura do código. Os conceitos e definições estabelecidos para os efeitos deste código são constantes no anexo 1, que está no artigo 4 do Código de Trânsito. Logo, em relação ao evento que resulta em dano ou a sua carga, ou lesões às pessoas e animais, que pode trazer dano material ou prejuízo ao trânsito, à via, ao meio ambiente, em que pelo menos uma das partes está em movimento na via terrestre ou em áreas abertas ao público, podemos afirmar aqui. Então, veja bem, isso é um conceito, né? Conceito. Então, o conceito e definições estão no código, para a gente localizar, está no artigo 4º. Mas aparecem os conceitos e definições no anexo 1, depois do artigo 341. Logo, em relação ao evento que resulte dano ao veículo ou à sua carga ou a lesões a pessoas ou animais, ou que pode trazer dano material ou perigo ao trânsito, à via, ao meio ambiente, em que pelo menos uma das partes está em movimento nas vias terrestres ou em áreas abertas ao público, podemos afirmar que não se usa mais o termo acidente. Esta lei aqui, ela entrou e fez toda a alteração onde estavam as palavras acidentes para sinistro de trânsito. Então, sinistro de trânsito é a resposta. Inclusive, pode vir em prova, porque isso é muito cobrado em concurso, o anexo 1. Cristo, tem que estudar o anexo 1? Tem que estudar o anexo 1, porque tem muita informação importante que estão dentro do Código de Trânsito também. Certo? Anexo 1 dos conceitos e definições: sinistro de trânsito, evento que resulta em dano ao veículo, à sua carga, muito comum sinistro no Brasil, em lesões a pessoas ou animais e que pode trazer dano tanto material ou prejuízo ao trânsito, à via, ao meio ambiente, em que pelo menos uma das partes está em movimento. Interessante essa questão, né? Da cara do Sebrasp, essa questão aqui, Luan. O Sebrasp gosta muito desse tipo de questão, que ele fala assim, pelo menos uma das está em movimento. Aí é aqui que ele vai atacar, vai dizer que os dois veículos não estavam em movimento, enfim. Mas como o nosso objeto aqui é o setup para o concurso de agente de trânsito, eu, né, me despeço de vocês. Compre o material que está muito bom. Tá? Lhe aguardo no site. Aqui é o meu Instagram, Rafael Cristo Trânsito. Eu já dou aula há 25 anos de legislação de trânsito aqui no nosso Pará, certo? Qualquer dúvida que você ficou com as questões, pode enviar. E aqui o nosso WhatsApp, 8291 2021. Muito obrigado e a gente espera aqui vocês no site do Valnei. Um abraço a todos.